A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito do Trânsito, tem a honra de apresentar o webinar Maio Amarelo, Combate à Corrupção e Programa de Integridade. Evento organizado pela referida comissão, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, o nosso ilustre doutor Rosan Gesiel Coimbra, presidente da Comissão de Direito de Trânsito da OAB São Paulo. Muito boa noite a todos que nos assistem nesta noite. Eu quero iniciar agradecendo o Dr. Caio Augusto, nosso presidente da Comissão de Trânsito, presidente da OAB São Paulo, ao Dr. Ricardo Toledo, que sempre nos apoia, nosso vice-presidente da OAB São Paulo, Dr. Alexandre Rolo, presidente da Comissão da Cultura e Eventos. Agradeço a minhas colegas, a doutora Flávia Weg, a doutora Maria Cecília, que nos secretaria, a doutora Flávia, nossa vice-presidente, e em especial agradecimento à doutora Rosimara Raimundo Vuolo, que é vice-presidente da Comissão de Compliance da OAB, que irá nos trazer uma palestra sobre a corrupção, o combate à corrupção e programa de integridade junto aos órgãos de trânsito. Nós escolhemos temas como esse, assim como a questão da LGPD no direito de trânsito, porque o Maio Amarelo representa um trânsito mais seguro. E para que nós tenhamos um trânsito mais seguro, também temos que ter instituições rígidas, instituições fortes, instituições que trate as questões tão sérias como esta de uma forma muito responsável, né, e que para que nós tenhamos de fato um trânsito mais seguro, um trânsito bem estruturado e com instituições fortes. Doutora Rosimara Raimundo, a palavra está com a senhora, sinta-se à vontade. Bom, obrigada, doutor Rosan. Bom, boa noite a todos, a todas, a todes. É com um imenso orgulho que eu participo dessa webinar, né, desse Maio Amarelo. Agradeço demais o convite recebido pela doutora Flávia, pelo doutor Rosan e pela doutora Maria Cecília. É uma honra poder a gente estar integrando, né, os nossos assuntos, a comissão de trânsito, a comissão de compliance, e ver o que uma comissão pode estar ajudando a outra. Num evento, tive a oportunidade de sentar à mesa com a doutora Flávia, e nesse evento já surgiu uma sementinha, né, da gente um dia fazer esse evento juntos, e aqui estamos, cá estamos. Mas, em primeiro lugar, né, também gostaria também de agradecer à Secretaria das Comissões, à Comissão de Cultura e Eventos, o nosso presidente, doutor Caio, nosso vice-presidente, doutor Ricardo, a minha querida presidente da Comissão de Compliance, que é a Rogéria, a nossa secretária, que é a Paula, Lipe, e todos os amigos que participam junto da comissão. E hoje a minha missão aqui é falar um pouco sobre o combate à corrupção e o programa de integridade. E, em primeiro lugar, eu gostaria de começar com uma reflexão, né? Qual que é a verdadeira relação entre o compliance e o direito? Por que o compliance foi parar, né, dentro do direito, né? Eu, por formação, né, sou advogada, mas isso é uma dúvida que costuma ser muito comum, até mesmo entre os advogados, especialmente porque se trata de um conceito relativamente novo. Compliance é novo, a não ser quem vem de mercado financeiro, que
que se ouve falar muito em compliance, mas para fora do mercado financeiro, esse tema é muito novo, né? E esse tema, ele se tornou relevante porque cada vez mais as empresas têm se preocupado com o cumprimento de normas e as adoções, né, de processos éticos de trabalho, visando estarem de acordo com a lei. Mas as empresas, elas adotam isso por quê? Porque elas são boazinhas? Porque elas querem ser boazinhas? Não, porque isso tem valor, né? Uma empresa que é ética, ela tem valor, né? Ela tem valor no mercado. Quando você vai fazer negócio com alguma empresa, você quer saber, né, qual que é a índole dela, qual que é. Então, é um pouquinho disso que a gente vai estar falando hoje. Mas o que é compliance? Né? O que a gente pode falar um pouquinho de compliance? Não sei se a doutora Flávia ou o doutor Rosan gostaria de falar um pouquinho do que eles imaginam que seja compliance, mas eu vou dar aqui, né, um breve conceito, né, do que é o compliance, que o compliance na realidade, um termo que ele pode ser entendido como estar em conformidade com algo. Na prática, trata-se de uma série de mecanismos e procedimentos que têm como objetivo proteger a integridade e a ética nas organizações. Por quê? Porque as organizações sem essa integridade e a ética, hoje, o valor dessas ações, seus acionistas, elas caem por água abaixo. Quantas empresas nesses últimos tempos que a gente viu envolvidas em corrupção, em que algumas, né, fecharam, algumas tiveram que ser vendidas, outras tiveram que se transformar. Mas no Brasil, né, o tema ganhou destaque depois que a lei federal, a 12.846, que é a lei anticorrupção, ou alguns chamam de lei da probidade empresarial, entrou em vigor. Tá? Uma vez que a referida norma, ela tem como objetivo a prevenção e o combate às práticas ilícitas cometidas contra a administração pública. Então, cabe aqui uma ressalva, a nossa lei hoje, ela é o combate às práticas ilícitas cometidas contra a administração pública. Hoje eu não tenho contra a empresa privada, tá? Então, é sempre o privado versus a administração pública. Com isso, né, a exigência dos agentes reguladores, ela aumentou, né? E muitas empresas, né, a fim de evitar pagamento de multas, porque dói no bolso, aplicação de sanções, assim como para suas imagens perante o mercado, né, para que essa imagem não seja, não fosse prejudicada, essas empresas começaram a adotar regras de compliance. Inclusive, há uma previsão na lei anticorrupção sobre a possibilidade da concessão de benefícios fiscais para as organizações que contam com uma área de compliance devidamente estruturada, que visa estimular esse tipo de controle interno. Na verdade, se eu tenho um programa de integridade, um programa de compliance robusto e consigo demonstrar essa robustez do meu programa, se por acaso eu tiver alguma situação de corrupção dentro da minha empresa e eu conseguir provar que o meu programa ele era robusto e que aquela situação ou ela foi pega internamente mesmo, ou que foi um caso isolado, que eu fui lá, que eu treinei meu colaborador, mas mesmo assim ele agiu, eu consigo ter uma redução na minha penalidade. Tá? Bom, além disso, né, qual é a relação entre o compliance e o direito? De maneira geral, né, a sociedade, tanto os clientes quanto os investidores, busca dar preferência
por relacionamentos com empresas éticas. Quando eu vou procurar investir em alguma coisa, quando eu vou procurar comprar alguma coisa, quando eu vou manter um relacionamento com alguma coisa, eu sempre procuro, né, alguma empresa que seja ética. Assim, ao aplicar práticas de compliance, a empresa, ela se fortalece, ela evita comportamentos futuros inadequados, que podem prejudicar a sua reputação. E a reputação é tudo, gente. Reputação nada mais é do que, né, do que o dinheiro, né, garantir. E nesse sentido, é preciso que um profissional que entenda de todas as repercussões legais sobre a atuação da empresa, como um advogado que nós somos, certo? Auxilie na condução e na implementação de programas de compliance nessas organizações. Assim, se garante que o compliance se relaciona com o direito justamente por quê? Para que uma companhia atue de uma maneira legal e ética. Ela precisa estar em conformidade com todas as leis do país, certo? Então, como que eu entro aqui na condição, né, com o trânsito, né? Nossos órgãos da administração pública, eles soltam normas, eles soltam regras, e eu tenho que garantir que a minha empresa, no relacionamento com todos esses órgãos da administração pública, ele esteja sendo ético. E, além disso, né, além desses órgãos, eles terem essa necessidade, né, de estar demonstrando essa ética, né? Hoje, os próprios órgãos da administração pública, eles também precisam de um programa de compliance. Eu compartilhei hoje com o Dr. Rosan algumas iniciativas que hoje a gente já está vendo, algumas iniciativas na administração pública, algumas aqui no Detran de São Paulo, em que eles estão mencionando e tratando de programas de compliance e treinando seus funcionários e seus colaboradores. Mas a gente está falando aqui tanto de programas de compliance, programas de integridade, mas o que são, né, esses programas de compliance? O que são esses programas de integridade? Quais são os seus pilares, né? O que a gente chama, né? O que são os pilares de um programa de compliance? A gente fala assim, o suporte da autoadministração. Antes de tudo, é muito importante destacar que não adianta tentar implementar um programa de compliance sem a adesão total da empresa, dos diretores da empresa, de quem manda na empresa. Tem que ser uma coisa top-down, de baixo para cima. A autoadministração, ela deve apoiar e se envolver no planejamento e na execução das ações. Dessa forma, é preciso contar com um profissional especializado em compliance, que ele será o responsável pela implementação de todo o projeto. Mas esse profissional, ele não faz nada sozinho. Ele tem que estar sempre com o suporte da autoadministração. Tem que ter o tom verde, tem que vir de cima. A gente fala o tom at the top, né? Alguns, hoje, no FCPA, que é a Lei Anticorrupção norte-americana, ela já fala no conduct at the top. Então, eu tenho que agir e conduzir e demonstrar, né? Então, a autoadministração, ela tem que, não só agir, ela tem que mostrar, né, como que ela conduz. Então, primeiro pilar do nosso programa, e o mais importante, que a gente sempre fala, é o suporte da autoadministração. O segundo pilar de um programa de compliance é o quê? A avaliação dos riscos. Né? Avaliação de riscos, também chamada de mapeamento de riscos de compliance.
alguns chamam de Compliance Risk Assessment. É uma das etapas mais importantes na implementação de um programa de compliance. Isso porque é nela que se conhece todos os riscos potenciais e seus impactos para que a organização sempre alcance seus objetivos. Cada empresa está sujeita a problemas diferentes, de acordo com o seu tamanho, mercado de atuação e cultura. Não adianta eu ir lá e copiar o programa de compliance do meu vizinho, porque o problema do meu vizinho vai ser diferente do meu, ou o tamanho do meu vizinho vai ser diferente do meu tamanho, ou o mercado dele vai ser diferente, ou a cultura, né? A cultura dos meus acionistas, a cultura dos meus sócios, ela vai ser diferente. Então, gente, não pode ser um copy-paste, um copia e cola. Eu tenho que desenhar, conhecer quais são os riscos da minha empresa para eu desenhar um programa de compliance que seja de acordo com os riscos dessa minha empresa. Tá? Então, esse é o nosso segundo pilar, que a gente chama de avaliação de riscos. O nosso terceiro pilar, qual que é? O código de conduta e as políticas de compliance, né? Outro dos pilares de um programa, né? Então, ele é a adoção de um código de conduta, né? E as políticas de compliance, ela traz como tem que ser adotadas todas as práticas da empresa, não apenas para manter a conformidade com as leis, mas também de uma forma a garantir uma cultura de integridade e valorização dos meus comportamentos éticos. Então, ali no meu código de conduta, eu tenho prevista qual que é a conduta esperada da minha empresa e as minhas políticas de compliance, quais são as regras, né? As minhas políticas, os meus procedimentos, quais são as regras que eu tenho que cumprir, né? De forma para estar em conformidade com as leis, né? De forma a garantir essa cultura de integridade e essa valorização dos meus comportamentos. Então, o nosso terceiro pilar, a gente chama, né, do código de conduta e das políticas de compliance. Então, eu não consigo ter um programa de compliance, um programa de integridade sem esse pilar. Controles internos, né? O que a gente chama de controles internos? Então, a empresa deve criar mecanismos de controle para assegurar que os riscos sejam minimizados, tanto no nível interno quanto no externo. Os próprios registros contábeis e financeiros são usados para transparecer a realidade do negócio. Eu tenho que ter controles para assegurar que esses riscos eles sejam minimizados, tá? Esse é um outro pilar do programa de integridade. Um outro pilar que eu posso chamar é o quê? Treinamento e comunicação. Esse eu também acho um dos pilares mais importantes, né? O programa de compliance, ele deve fazer parte da cultura de toda a empresa, do P a P, do presidente ao porteiro. Para isso, além da adesão da alta administração, então os colaboradores, todos os colaboradores precisam entender os objetivos, as regras e o papel de cada um para que ele seja bem sucedido. Não adianta eu desenhar um programa e não treinar, e explicar e comunicar meu colaborador, se ele não entender, ele não vai fazer. Ele não sabe qual é a regra. Para isso, então, é fundamental eu investir em treinamentos e na comunicação interna. Tá? Um outro pilar. Então, vamos lá. A gente já passou. Só para recapitular, nós já passamos pela suporte da auto-administração, primeiro, segundo, avaliação de riscos, o terceiro, código de conduta e políticas internas, o quarto, controles internos e o quinto, comunicação.
como que eu começo a fechar meu ciclo? Canais de denúncia. Por quê? Uma vez que estejam conscientes sobre a importância do compliance, os colaboradores precisam de canais de denúncia ativos para alertar sobre as violações do Código de Conduta ou das políticas. Ou seja, deve-se manter e-mails, telefone e outras formas de comunicação à disposição desses colaboradores, tá? Então, o colaborador, ele tem que saber para onde ele vai ligar, para onde ele vai denunciar. Muitas das situações hoje de corrupção, a maioria que elas entraram através desses canais de denúncia. Tá? Um outro pilar, investigações internas. Feita uma denúncia, a empresa precisa investigar qualquer indício de comportamento antiético e ilícito que tenha sido noticiado, certo? Então, ela tem que ter um mínimo de investigação. Em seguida, né, além dela fazer essa investigação, ela que tem que tomar as providências necessárias para as devidas correções, conforme o caso. E, se for o caso, punições. Então, não adianta eu ter um código de ética sem que eu não tenha uma punição, né? Se eu tenho um descumprimento, uma regra interna da empresa, uma regra ética, eu tenho que ter uma punição para esse colaborador, né? Eu tenho que ter uma punição para essa situação, né? Para que essa situação não se repita, né? Para que se tome as devidas correções. Então, o meu 7º pilar que a gente fala, eu preciso ter as investigações internas. O due diligence, né? O que a gente fala? Assim, o programa de compliance, ele não pode, due diligence é uma verificação, né? Uma verificação. O programa de compliance, ele não pode ficar restrito ao comportamento da organização. Fornecedores, representantes, distribuidores e outros parceiros devem ser submetidos a uma rigorosa due diligence, ou seja, é importante avaliar o histórico de cada um deles antes que se estabeleça uma relação contratual. Espera-se que quando os nossos órgãos da administração pública, quando ele vai fazer uma parceria com algum prestador de serviço, que ele também faça essa due diligence, que ele verifique, né, qual que é o histórico de cada uma dessas empresas, né, antes que seja estabelecida essa relação contratual. E tem que ver se tem aí algum conflito de interesse, alguma coisa. Não adianta se é um laranja que por detrás é um funcionário da sua empresa que está dando chance para um amigo ou para um parente. Então, eu tenho que fazer uma due diligence de terceiros, que a gente fala, então, de fornecedores, representantes, distribuidores e todos esses outros parceiros, tá? Um outro programa, auditoria e monitoramento. É o penúltimo dos pilares do programa de compliance, mas ele trata exatamente da manutenção. Ele deve ser contínuo, avaliando sempre se está sendo bem executado e se as pessoas estão, de fato, comprometidas com as normas, se cada um dos pilares está funcionando como esperado. Então, eu tenho que estar ali, sempre verificando, fazendo a minha checagem, fazendo um monitoramento, né? Como que estão o cumprimento das minhas normas, né? Se eu tenho, por exemplo, muitas denúncias no meu canal de denúncias repetitivas, por mesma situação, eu tenho que tomar alguma providência, eu tenho que ver o que está acontecendo, né? E um último pilar que a gente chama, né, que a gente está indo hoje em dia, que é a diversidade e a inclusão, né?
que após todos esses anos que a gente sempre mencionou que os pilares de compliance, uns chamam de 7, outros chamam de 9, né? A gente está começando a tratar a diversidade, a inclusão, como um 10º pilar de programa de compliance, né? De forma a prestigiar o tema, né? Que cada vez está mais importante, né? Capaz da gente fazer transformar positivamente o ambiente corporativo no Brasil. Não há como se falar de compliance sem respeito e igualdade. Então, a gente, de alguns anos para cá, a gente passou a adotar, né, o pilar sobre a diversidade e a inclusão. Bom, mas vocês devem estar me se perguntando, né? O que o compliance pode se enquadrar, né, no universo do trânsito? Dr. Rosan, ontem, quando conversamos um pouco sobre essa webinar, né, ele me trouxe essa pergunta, né? Como que eu enquadro o compliance dentro do universo do trânsito, né? Eu enquadro como? Fazendo, dentro das empresas, implementando programas de compliance e de integridade, para quê? Para que eu evite cada vez mais situações de desvio de conduta. Eu trouxe aqui, por exemplo, um caso de um examinador do Detran, que ele foi preso por corrupção passiva. Ele foi preso em flagrante, servidor público, ele atuava como examinador no Detran, ele foi preso por crime de corrupção passiva majorada. A prisão foi efetuada um dia depois da deflagração da Operação Hidra de Lerna. Esses nomes dessas operações são máximo, né? Mas é a Operação Hidra de Lerna, que prendeu 15 pessoas, entre os servidores do Detran da Prefeitura de Cuiabá e despachantes que atuavam em esquema criminoso no Ciretran de Várzea Grande. Tá? O flagrante foi originado da onde, gente? De uma denúncia. Tá? Foi feita uma denúncia referente ao pagamento de propina feito ao examinador durante o teste prático do condutor para a carteira de habilitação da categoria B. O examinador teria, após reprovar a vítima examinado, solicitado vantagem devida no valor de R$200 para lançar aprovado no exame prático. Gente, então toda empresa, pública ou privada, no seu programa, a implementação de um programa de compliance, né, ele tem que ter ali o nosso pilar, que a gente mencionou, um canal de denúncia. E aqui, né, nessa situação, né, do examinador preso por corrupção passiva, foi originado através de uma denúncia. Bom, antes que eu passe para outros casos, eu gostaria de passar um pouco a palavra para a doutora Flávia, para o doutor Rosan, ver se eles gostariam de comentar um pouquinho sobre os programas, um pouquinho sobre os casos. Por favor, vai me interrompendo, se tem alguma pergunta no chat, por favor. Vão me falando aqui. Por favor, doutor Rosan. Olha, doutora, a senhora me passou aquela pesquisa, né, que até queria compartilhar aqui. Quem quiser ter acesso ao Compliance e Detran, é só colocar no seu serviço de busca da internet que o interessado terá lá um material interessante que foi promovida pelo Detran de São Paulo, ainda sob a presidência, na ocasião, do Dr. Paulo Roberto Falcão, que era delegado
da Polícia Federal aposentado do Rio de Janeiro, que veio prestar serviço relevante para o Detran de São Paulo. É o que antecedeu ao atual presidente Miscelâneo Neto. Para a gente poder atuar na área do trânsito ou no direito, é importante que a gente compreenda como se estrutura o órgão, né? E, de fato, em São Paulo nós temos uma diretoria de apuração de irregularidades. Até outro dia nós tivemos uma reunião com a sua responsável, a doutora Flávia poderia falar um pouco mais sobre aquela reunião em que foi nos dada a oportunidade de ter acesso a este caminho para que, de fato, pudéssemos levar notícias crimes. Inclusive, também tem um delegado da Polícia Civil que atua internamente no Detran para fazer justamente os serviços de investigação. Então, não pensem os senhores que o Detran não fica atento. Realmente, as pessoas devem entender, devem acompanhar quando denunciam e, logicamente, essa denúncia anônima, a pessoa tem uma forma de acompanhar tudo anonimamente. Doutora Flávia, por gentileza, poderia nos dizer daquela reunião que tivemos? Boa noite, doutora, obrigada, está super esclarecedora, que estou aprendendo um monte de coisas. Eu tinha muita dúvida da diferença de compliance e auditoria. O compliance é muito mais amplo, né? Quer dizer, é uma sequência, você vai fazendo e vai auditorando, vamos supor, diariamente. Ele é um programa, né? O compliance, ele é um programa, ele tem que ser um programa, então ele tem que ter todos os nossos pilares para ele andar, né? E virar uma roda virtuosa, né? Ótimo. Muito legal. O doutor Rosan comentou, nós tivemos numa reunião, eu e a doutora Cecília, e dentro do Detran existe um departamento, uma auditoria mesmo, uma auditoria interna. Então, quando existe, seja via e-mail, via plataforma do Detran, internamente entre os funcionários ou externamente com o cidadão, com o público, qualquer usuário do Sistema Nacional de Trânsito, alguma denúncia, mesmo que anônima, essa auditoria interna, ela mapeia essa denúncia e existe essa investigação interna. E aí, esse é o único delegado, né? O doutor Rosan bem falou, o doutor Alexandre, que já está há muitos anos lá. Quando é vinculado a crime, né, que vai para a parte criminal, o doutor Alexandre atua. Então, é em conjunto feito essa investigação, e chega-se a uma conclusão e envia-se para uma delegacia. Agora, quando não, essa auditoria interna, com os respectivos diretores ou superintendentes, aplicam essas penalidades que a senhora falou, que mesmo tem que filtrar, analisar, chegar a uma conclusão e tem que ter uma punição, até que para servir de exemplo, porque se todo mundo denuncia e nada funciona, o órgão acaba ficando desacreditado. Para nós que somos os profissionais, para o usuário e para os internos, os colaboradores internos, que falam, meu colega faz, eu sei que eu não faço, mas aquele departamento faz, só que eu também não vou denunciar, porque isso nunca vai dar em nada. Então, eu acho que tem que ter essa auditoria, tem que ter esse filtro, porque enquanto não tiver punição, essa realidade, essa cultura toda, a gente nunca vai mudar, né? Sem dúvida, Flávia, que feliz que eu fiquei de existir isso. E outra, assim, gente, nós temos que acreditar que uma hora, assim, pedra, sabe, água que quanto bate, né? Uma hora fura. Então, nós temos que bater, lutar pelo que a gente acredita, pelo certo, pelo ético, né? Não adianta nada fazer a denúncia. Não é verdade. Adianta sim. Acho que nós temos que ter esse papel de ir lá denunciar. Se a gente tem evidências na nossa denúncia, nossa, quanto nos nossos canais na empresa, quando o denunciante ele envia para a gente evidências, ele não precisa se identificar, mas o quanto de evidência que ele tem,
né? Mais ele vai ajudar, né, ao nosso canal interno investigar, porque não adianta também ter aquela denúncia simples, vazia, sem objetividade nenhuma, sem nome de pessoas. Então, às vezes na empresa a gente cria pelo menos um formulário com algumas perguntas mínimas, né, que para fazer para o denunciante, porque às vezes eles colocam só o primeiro nome. Uma empresa de 100 mil pessoas, como que você vai chegar nesse primeiro nome? Então, que ele coloque nome, que ele coloque todos os dados, que ele coloque todas as informações que tenham para a gente, né? Para que esse canal de denúncia, né? Porque a gente consiga exercer o outro pilar, né? A investigação interna. E mediante aí a apuração, né? Para que a gente consiga depois ter uma punição, né? Se evidenciada mesmo essa punição, né? Essa denúncia, né? Essa atitude antiética, né? Que seja feita uma punição, porque é o que a doutora mencionou. Não adianta naquele departamento não tem, no outro está vendo que o outro faz. Se ele vai ver que aquele foi lá punido, o gato subiu do telhado, né? Ou é no amor, né? A gente fala assim, muitas coisas acontecem, ou é no amor, ou é na dor, né? Ver que o outro está sendo punido e ele não fez, se ele não foi com o exemplo do outro, ele fizer, aí ele vai ser na dor, né? Então, acho que, mas o mais importante, acho que de tudo isso, né, é a gente acreditar que a gente tem que fazer o nosso papel, né? A gente tem que fazer essas denúncias. E nas nossas empresas hoje, o quanto que a gente ensina todos os colaboradores, né, a não pagar propina, a não pagar taxa de preferência. Numa das empresas em que eu presto consultoria, né, eles precisam fazer licenciamento de muitos caminhões, né? E nesse licenciamento, eu conversando com o gerente responsável por essa ação, ele não tinha noção de que aquela taxa de preferência, alguma taxa que ele achou que ele não conseguiria fazer sem pagamento dessa taxa. Então, a gente tem que ir lá, tem que treinar, mostrar, olha, isso não é certo. Se você continuar pagando, a gente nunca vai mudar, né? Nunca vai mudar o nosso país, a nossa percepção, o risco do nosso país. Então, aquele trabalho de formiguinha. A gente tem que treinar todo mundo, mostrar o que é certo, mostrar o que é errado. No treinamento, a gente usa exemplos bem claros do dia a dia deles, né? Esse pagamento dessas taxas, né? E olha, foi difícil, muito difícil a conversa com esse gerente. Ele falou assim, mas eu tenho não sei quantos 1000 caminhões, que isso e aquilo. Eu falei assim, não importa, você não pode. Se você está fazendo isso, você está descumprindo a lei anticorrupção, você está descumprindo o código de ética dessa empresa e você está descumprindo as políticas internas da empresa. Nossa, esse colaborador, gente, ele ligou para mim durante uma semana, quase todos os dias, falou assim, mas eu não consigo, ele falava, mas eu não consigo. Eu falei assim, você vai precisar conseguir. Uma outra situação, né, nessa empresa foi com o MAPA, com o Ministério da Agricultura. Mas se eu não fizer, não sai meu licenciamento. Gente, licenciamento também não é assim. Não, então, a empresa falou assim, nós vamos engessar a empresa. Não, nós não vamos engessar. E aí, depois, com esse cliente, foi muito engraçado que no Ciretran, lá da cidade, a gente descobriu que ele tinha um código de ética. O próprio Ciretran da cidade, ele tinha um código de ética, e lá no código de ética estava
o que o colaborador poderia receber ou não receber. Então, no final de ano, esse cliente adorava mandar cestas. Ele mandava cestas de presente para todos ali do departamento. E ele achava, não, se ele parar de enviar essas cestas, todo o processo dele vai emperrar naquele departamento. E eu falava para o diretor da empresa isso. Ele falou assim, não, mas eu tenho costume, há anos eles recebem essas cestas. Se eu não enviar mais, como eles vão fazer? Daí eu peguei o código de ética deles, mostrei, olha, tá, ó, além de ter a lei anticorrupção dele, que ele não pode receber, eu tenho, tô aqui, ó, tá no código de ética dele que ele não pode receber, certo? Nossa, então, quando você ligar para ele, você vai pedir desculpas, vai assim, olha, todos os anos nós mandamos uma cesta de agradecimento de todos os serviços prestados por vocês, mas esse ano a gente está implementando um programa de compliance aqui na empresa e nós nos deparamos, né, com a lei de corrupção, o código de ética de vocês, então está aqui escrito que você não pode receber, e se você também não pode receber, eu também não posso enviar. Olha, foi com 2 anos de trabalho, muita persistência, mas a gente vai construindo. Gente, é coisa de formiguinha, trabalho de formiguinha, caso a caso. Vocês que estão no trânsito, vocês devem se deparar todo dia, com essas situações, com essas denúncias. Mas eu acho que cabe a gente, né, tá fazendo aí o nosso papel, mostrando o que é o certo, né, mostrando o que é o errado e o que eu posso fazer. Eu peguei hoje mais uma situação aqui, que uma organização suspeita de corrupção e falsidade ideológica no Detran é alvo de uma operação em Pernambuco. Então, a Polícia Federal foram expedidos 16 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão na operação Inabilitados. E, gente, esse caso aqui também, gente, saiu através de uma denúncia. A denúncia é aquela coisa, né? Quantas vezes a gente já viu ex-mulher denunciar, né? Quantas situações a ex-mulher acaba denunciando, ou na época estava tudo bem, assim, gente, a pessoa, quando ela começa a se incomodar, quando ela começa a ver a situação, a gente começa a ter essa denúncia. Mais uma situação que a gente viu aqui, o MP denuncia 5 pessoas, Ministério Público, por esquema de corrupção no Detran da Bahia. O grupo praticava crimes na prestação de serviços de estampamento de placas veiculares junto ao Detran. O Ministério Público denunciou essas 5 pessoas por associação criminosa, corrupção ativa e passiva, e a investigação foi realizada a partir de uma operação chamada de Cartel Forte. E assim vai. Gente, se vocês colocarem na ferramenta de busca do computador de vocês, coloca corrupção Detran ou corrupção órgãos de administração pública, que vão surgir de casos, né? Tem mais uma aqui, né? O Ministério Público manda abrir inquérito para apurar irregularidades no Detran de São Paulo. Essa outra situação, ela é um pouquinho diferente, mas ela entra lá num dos nossos programas de compliance, que uma nova etapa de uma investigação vai ser aberta para investigação do Ministério Público de São Paulo para apurar a possível formação de cartel entre, vou falar o nome das empresas, tá, gente? Porque essa notícia foi pública, tá? Entre a B3, a empresa que opera na Bolsa de Valores e a Tecnobank, tá?
essa situação aqui e a empresa que faz o registro, né? O registro. Então, mais uma vez, né? Foi denunciada aqui, né? Uma situação de cartel, né? Isso, assim, eu trouxe alguns, né? Pequenos, poucos casos que eu verifiquei, mas assim, existem números, né? Mas aqui essa noite o que eu ficaria muito contente é se eu conseguisse pelo menos plantar essa sementinha, né? Do que a gente pode fazer, qual é o nosso papel, que a gente pode denunciar, que a gente tem que treinar, que a gente tem que formar, né? E agora eu estou aqui à disposição de todos, à disposição da doutora Flávia, à disposição do doutor Rossan, à disposição da doutora Maria Cecília, para se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se a gente quiser fazer aqui um bate-papo, estou aqui à disposição de vocês. Doutora, me permita, a análise de dados, hoje em dia, é um dos melhores instrumentos para detectar uma anomalia, né? Alguma coisa incomum no funcionamento da empresa ou do órgão ou da entidade, seja lá de trânsito. Então, por exemplo, naquele esquema de fraude de emissão de carteira, conhecido como Ferraz de Vasconcelos, que na verdade não se limitou a Ferraz de Vasconcelos, na verdade se contaminou toda a área da Grande São Paulo sem envolvimento da capital. Então foi Suzano, foi o ABCD, Carapicuíba, etc. Foram 25 mil carteiras. Ora, num município como Ferraz de Vasconcelos, que, se não me engano, estimou uma população de 100 mil habitantes, de repente, de uma hora para outra, que era comum haver, por exemplo, 500 habilitados por mês, de repente começa a ter 5 mil, é algo que é demais escancarado, né? Então, tem que estar no monitoramento do programa de compliance dessa administração, não tem? Não é? É verdade. Agora, né? Como que um número vai de 500 para 5 mil? Eu tenho que ter um indicador, eu tenho que ter um controle para isso. É esquisito, né? Desculpa, doutor. Então, agora, de fato, nós acompanhamos um dos trabalhos do serviço interno do DETRAN de fiscalização e que culminou na dispensa de uma funcionária, é que, de fato, o DETRAN ele tinha guardado todos os registros de imagem da funcionária num determinado momento. Então, aquelas imagens foram usadas para comprovar. Quer dizer, quanto mais você tiver câmeras internas verificando que funcionários estão sendo assediados, né, estranhamente, também você percebe esse esforço, né, da administração pública e realmente até monitorar a imagem, juntar nos autos para fundamentar a dispensa da funcionária. Então, a pessoa não se percebe, ela começa a baixar a guarda ao fazer coisas que não deve. Se no trânsito o motorista ele é vigiado, ou assim como a pessoa que ela comete crime, hoje em dia tem muitas câmeras, no órgão interno da administração pública, também a colocação estratégica de câmeras irá ajudar até nas imediações, né? Até nas imediações, porque às vezes o funcionário ele sai do seu lugar para dar um atendimento especial para alguém e isso acaba sendo pego por essas imagens fora da mesa, né? Então, enfim,
todas essas ações de inteligência do órgão. São ações de inteligência, exatamente. Não precisa, muitas vezes não precisa nem de denúncia, porque essas ações de inteligência... O próprio é o pilar do auditoria e monitoramento. Ele vai estar ali monitorando e verificando os controles dele. Com câmera, é um controle. Ele está verificando, a câmera está indo lá e verificando o que tem na câmera. Né? É um monitoramento, é isso aí. Sinais de riqueza, sinais de riqueza. Sinais de riqueza, exatamente. Esse dentro do diligence, né? Eu tenho que conhecer meu fornecedor, meu parceiro, mas eu tenho que conhecer também meu colaborador, né? Não é esquisito de uma hora para outra, não está, né? Não tá surgindo. E no código de ética tem que estar previsto isso, da obrigação de denunciar também, ou da obrigação dele estar, dessas situações tá sendo vista. Porque como que de uma hora para outra a pessoa começa a ter uma alteração relevante, né? De patrimônio, começa, né, a ter algumas... Isso daí são indícios, isso tem que estar no radar, né, de toda a administração, quanto da administração pública, né, quanto da administração privada. Numa empresa, hoje, se tem isso muito facilmente. O gestor ele está sempre tendo esse monitoramento. Mas o senhor estava falando de câmaras, tem uma cidade que eu vou muito, e lá tem câmeras na cidade inteira, e eles emitem as autuações, né, pelas essas câmeras. E você não pode estacionar nem do lado direito, nem do lado esquerdo numa via. E está escrito que é proibido estacionar, né? E ali tem a câmera. Se você dá uma paradinha ali em algum lugar, vem um moço da loja da frente, ele sai correndo e fala assim: senhora, não pode parar aí, tira correndo o carro, a câmera já está multando a senhora. Mas assim, como funciona, né? Também nessa cidade tem um retorninho que todo mundo faz para ir numa feirinha que tem ali do lado, não vai até o final da rua. Ali também tem uma câmera estratégica para multa, ali também. Então, infelizmente, né, são monitoramentos, né, que você consegue você consegue implementar, né, e consegue aplicar a multa pega no bolso, e pegando no bolso, a pessoa vai mudar o comportamento. Então, tem que ter punição. Eu sou a favor da punição. Se não tem a punição, então, no caso dessa funcionária de Ferraz de Vasconcelos, que foi investigada, e eles conseguiram, né, ter a demissão. Tem que ter. Os outros precisam enxergar, né? Precisam enxergar que isso tem que ter. Nós acreditamos e podemos notar com o passar do tempo que a mudança do comportamento do cidadão, até uma questão de reflexo cultural. Há muito tempo, quando os motociclistas não usavam capacete, hoje em dia é inconcebível a pessoa não usar capacete, não usar cinto de segurança. O ator que numa novela ele aparece sem cinto de segurança, isso é politicamente incorreto. E a empresa, a produtora que faz a novela lá, ela é chamada a atenção. Nós tivemos atores que foram pegos postando vídeo na internet e foram chamados a atenção, porque ele é formador de opinião e ele estava dirigindo sem cinto de segurança ou filmando enquanto dirigia. Essas situações hoje em dia são inconcebíveis. Imagina, e nós tínhamos, né, camisetas, né, tipo do Vasco, uma faixa assim, né? Tinha pessoas que usavam camiseta para não usar cinto. Olha da onde nós viemos, né? O cinto de segurança é um exemplo maravilhoso. Nós viemos, a pessoa
preferia usar uma outra camiseta com uma faixa para enganar, alguns amarravam assim, punha assim, sabe? Quantas situações, né? E hoje é inconcebível, né? Quem teve essa situação desses autores, mas assim, hoje você entra no carro, é automático, não sei, na minha cabeça é automático, eu entro no carro, puxo o cinto, não consigo, né, mas ter essa, né? Então, acho que o cinto de segurança é um belo exemplo que foi com a penalidade, mas também foi com o aculturamento, né? O treinamento, né? Quanto que a gente não ouviu as nossas publicidades, né? Sobre o uso do cinto de segurança. Então, são campanhas, né? De treinamento, não adianta. É por isso que, assim, tudo isso faz parte, né, do programa de compliance, né? Eu tenho que ensinar para ele que é o errado, tenho que aculturar, tenho que ir lá, mas assim, se ele sabe que é errado e ele não está fazendo, eu tenho que ir lá e penalizar, né? Doutora, um testemunho que também eu preciso dar, que o doutor Paulo Roberto Falcão, o anterior diretor-presidente do Detran, ele saía do gabinete dele e ia até o balcão do Detran para ver como que estava funcionando. Inclusive, ficava ali parecendo que ele ia fazer exame de renovação da carteira, exame médico, para ver como que estavam sendo submetidos ao exame pelos médicos, né? Enfim, me fez lembrar justamente esse comprometimento da alta, Nossa! Né, do top ao down, né? Tone de top, o tom vem tá, sempre de cima para baixo, o tom da alta administração. Então, esse é o principal pilar. Imagina quantos exemplos ele dava, exemplos bons, de verem quantos gestores que estavam ali de baixo, que via, se ele sai da cadeira dele e vai lá no balcão ver o que está cada um, no mínimo, né, quem está debaixo dele sai e também deveria estar indo, né? Ele vai enxergar, né? O melhor é o conduct at the top, porque ele conduzia, né? A condução, né? Ele dava o exemplo de condução dele, né? Ou ele falava o tom, mas ele dava a condução dele, que é o melhor, né? É o melhor exemplo. Bem, eu pergunto para minhas colegas, doutora Maria Cecília, quer fazer alguma observação, alguma pergunta? Doutora Flávia? Primeiro, parabenizar e agradecer a doutora Rosimara, muito esclarecedora, interessante, porque a gente, o advogado, às vezes, acaba se envolvendo na área que ele milita e não tem muito tempo, às vezes, e é muito interessante você aprender, né? Muito gostoso, eu adoro aprender. E hoje nós tivemos uma aula com você justamente sobre compliance. E a única coisa, assim, que eu, às vezes, me pego pensando, diante do que vocês acabaram de falar aí, realmente, só uma colocação, que, infelizmente, né, assim, eu até fico admirada dessas empresas que nós temos aqui no Brasil, tudo que estão seguindo esse exemplo e fazendo, trabalhando, né, nessa questão da ética, né, da compliance, mas, como você mesmo disse, isso aí tem que vir de cima. Então, ainda a gente precisa caminhar um pouquinho, porque nós temos que receber esse exemplo de cima. O nosso país ainda está um pouquinho para trás nessa questão, né? Até mesmo o doutor falou do artista que andou sem capacete. A semana passada nós tivemos só um presidente que andou sem capacete, né? Então, eu acho que o Brasil ainda vai estar deixando a desejar um pouquinho para a gente nesse sentido. Mas o importante é que nós temos pessoas empenhadas, como a doutora e muitos outros, né? Que estão colocando em prática isso no nosso país e a gente vai chegar lá. Confio nisso. Tá? E muito A gente imagina, obrigada, Maria Cecília, doutora Maria Cecília. Lá no Compliance, nós somos muito informais, vocês me desculpem, mas a gente chama as pessoas pelo nome, esquece. Sim.
Mas tá certo. Porque ali todos nós, a gente forma uma equipe que, assim, é uma equipe que um ajuda o outro e a gente esquece a formalidade, às vezes, da OAB. Às vezes, quando a gente vai falar com o Caio, a gente fala, ó, o Caio, né, doutor Caio, com o Ricardo, a gente acaba... Mas o compliance é assim, ele é informal, porque ele tá lá do presidente ao porteiro, ele está conversando, numa empresa ele está conversando com todos, ele tem que ter uma linguagem fácil, uma linguagem esclarecedora, sem o formalismo, ele tem que estar aberto, né? Ele tem que estar ali presente a todos. Se ele ficar com aquele papel dele do advogado, ele não vai conseguir chegar e permear, né, por toda a organização. Por isso que nós somos assim mais informais, né? Porque a gente tem que quitar isso. Mas o que você falou é uma realidade hoje no nosso país. Mas, assim, vamos acreditar, a gente está aqui para a gente mudar, cada um está fazendo um pouco do bem. Nós estamos aqui hoje, um exemplo, nós dedicamos a nossa noite hoje, né, para fazer um pouco melhor, né? Um pouco melhor para o meu... eu falo, cada live, cada webinar, cada curso que eu dou, cada reunião que eu participo, o quanto mais eu puder disseminar esse conceito do bem, quanto mais eu puder ensinar as pessoas, né, que a gente fazendo as coisas com integridade, com ética, né, a gente não tem nada a perder, a gente só tem a ganhar, né? Faça as coisas de uma forma que você possa contar para o seu filho no futuro, né? Lembre-se sempre disso. Se você está numa dúvida se o que você está fazendo é ético ou não, se pergunta, será que eu posso contar isso para o meu filho? Né? Será que vai ser um bom exemplo para ele? Pronto, na hora você já vai se ter, né, essa resposta. E eu acho que é isso um pouquinho do nosso dia a dia, né, da nossa missão aqui. Doutora Flávia? Eu achei bem interessante que o tema do Maio Amarelo esse ano, né, respeito e responsabilidade, pratique no trânsito, pratique em tudo na vida, né? Até no compliance você tem que ter o respeito, a responsabilidade para ter uma transparência. Quer dizer, tudo se identifica, né? Foi muito legal, doutora, muito esclarecedor. E engraçado que, assim, as empresas, os órgãos, geralmente ele procura um profissional de compliance que é mais ligado ao objeto da sua empresa, vamos supor, em economia, uma área de um economista, uma outra área, um advogado. Como é essa divisão de profissionais? Porque, na verdade, assim, o profissional de compliance, ele tem que conhecer a empresa, ele tem que conhecer o business da empresa, qual que é o negócio da empresa, né? Muitas vezes, né, dependendo da especificidade, principalmente as empresas médicas, né? Alguns precisam de médicos para poder, né, ajudando, interpretando aquelas leis, né? Aquelas normas da Anvisa. Quem vai entender aquilo, aquelas fórmulas, né? Então, e a gente, na nossa equipe de compliance, normalmente a gente fala que nós somos multidisciplinares. Na nossa equipe, a gente tem os advogados que ajudam a interpretar as leis, nós temos os especialistas, né, os economistas, os contadores, porque, gente, como que eu vou fazer uma auditoria contábil, uma verificação contábil? Eu não tenho, até tenho um curso de contabilidade, mas assim, eu não exerci essa função. Então, eu preciso ali de um especialista para aquele tema para juntar. Então, normalmente se pede que nas equipes de compliance, né, a gente tenha uma equipe multidisciplinar. Né? A parte das investigações, uma coisa que a gente está... já é mais restrito para o advogado, né? Se eu vou fazer uma investigação interna, né? Quem tem um know-how hoje para fazer uma investigação, né? Quem estudou para isso, quem tem condições,
né? Dependendo do tipo de investigação, sim, é um advogado. Então, depende das ações, é assim que funciona muito. Mas com a lei anticorrupção, assim, os escritórios de advocacia, hoje, eles pegaram essa vertente, eles começaram a se especializar em compliance. Mas, assim, quando eu comecei no compliance, que eu comecei foi a primeira vez que eu comecei foi em 97, e ainda eu trabalhava num banco americano, não se tinha lei aqui no Brasil, mas no banco americano a gente já tinha que cumprir, já tinha que ter compliance, e a gente já tinha que cumprir algumas regras, e a gente já tinha a parte de prevenção à lavagem de dinheiro, então eu comecei a trabalhar com a parte de prevenção à lavagem de dinheiro, né? E conhecer e ter o know-how, né, nesse setor. Daí depois, né, em 98, que o Brasil implementou a primeira lei de prevenção à lavagem de dinheiro, e a gente começou. Mas, assim, lá no Banco Americano, isso já se tinha há anos, e eu tive a felicidade de começar isso, né, um pouquinho antes. Acho que o Brasil foi um pouco mais tardio nessas questões, né? Assim como foi o trânsito também, que nós demoramos décadas para ter um interesse, para mudar. Acho que no compliance também, então, o ranking, assim, com relação ao Brasil. Na verdade, o compliance aqui no Brasil foi como eu comentei, ele começou pelas instituições financeiras, né? Justamente com a parte da prevenção à lavagem de dinheiro. Então, que as instituições financeiras, elas já tinham ali pessoas que trabalhavam com a ética, com a integridade, né? E com a parte de prevenção à lavagem de dinheiro. A gente já tinha controles, então já se tinha. Então, veio por determinação de Basileia, então os Estados Unidos já tinha, aí se teve um acordo de Basileia, já teve, assim, boas práticas no mundo todo, e quem não tivesse essas regras de prevenção à lavagem de dinheiro, o país que não tivesse, o país ia ficar fora, né? Fora do mercado, né, comum, né? E foi isso que acabou acontecendo. É igual a lei de corrupção, e a LGPD também. Então, são regras que, se o país não implementa, o país acaba ficando fora do mercado, né? E aí, a figura do compliance é para ajudar a implementar essas regras, a conformidade com essas regras. Excelente, para mim está esclarecidíssimo. A aula foi muito boa. Que bom. Foi muito professoral, Flávio? Professor, nossa, super didática. Doutora Rosimara, tem uma coisa que me incomoda, que eu fico pensando, como que sim, a corrupção, ela costumeiramente ela funciona. É aquela história da cultura daqueles que querem sempre levar vantagem em tudo, que não se sujeitam a enfrentar uma fila, não se sujeita às regras do jogo, e eles têm uma aparente vantagem quando na verdade se transforma em uma desvantagem. Porque quem paga corrupção, quem paga esse arrego, ele fica escravo do sistema. Depois, quando ele não paga, se ele tiver lucro, ele vai pagar, e se ele tiver no prejuízo, ele vai ter que pagar porque a cobrança vem. Então, é uma idiotice a pessoa entrar nessa roda perigosa, que é contra ele mesmo que a roda vai virar, porque depois ele vai ter um sanguessuga. Sempre vai estar com uma arma, né, no pescoço. Com uma arma no pescoço ou na jugular, aqui chupando do sangue dele, da empresa, né? E ele vai se tornar um escravo. Mas o sistema que fortalece o agente corruptor, ele nunca aparece. Ele põe uma pessoa intermediária aí, para na hora que a coisa der errado, essa pessoa vai para o sacrifício
mas ele fica bonito na parada, vamos dizer o seguinte, né? Na linguagem informal aí. Então ele se protege no muro, ele põe um subalterno que vai intermediar, vai aparecer na negociação. E sempre a negociação nunca vai ter 10 pessoas para negociar. Vai ter aquela determinada pessoa que vai ter a palavra-chave que vai abrir as portas. E se caso coisa der errado, é ele que vai para o bate, não é o chefão, né? Doutor Rossan, mas assim, quantos muros a gente está vendo ser derrubados, né? Quantas empresas aí, presidente, né? Presidente sendo preso, quantas situações, felizmente, né? Antigamente a gente ia dar treinamento, né, de compliance, era difícil achar um caso de um preso, sabe, um presidente ou de algum colaborador de uma empresa que tinha sido preso, que tinha sido alguma punição. Hoje, são tantos exemplos que a gente tem, né, que é fácil, né? Não quero ficar falando nomes, mas assim, quantos que a gente conhece, né? E então a gente tem que acreditar. Às vezes eu sou um pouco poliana, né? Eu sempre vejo aquele sempre lado assim, mas assim, acreditar sempre e plantar a nossa semente e semeando, que uma hora a gente vai chegar lá. Eu acredito muito no nosso país, acredito no povo. O povo brasileiro é muito bom. A gente vê muitos casos assim, gente, mas é exceção, sabe? Nessa situação que a gente está passando agora, nessa pandemia, eu vejo quantos grupos que eu ajudo algumas entidades, eu faço alguns trabalhos, né? Quantos grupos que eu falo assim, olha, hoje eu estou precisando do leite tal, hoje eu estou precisando da coisa, doação. Gente, felizmente, o brasileiro, assim, quanto de doação aparece aqui em casa, quanto de coisa vem, nossa, assim, a gente tem que se apegar no que a gente tem de bom, e nesses coisas ruins aí a gente afasta, chega para lá, né? Mas e o muro vai cair, o muro desse, né, vai cair, e a gente já viu alguns caindo, algumas torres desabando, eu acho que é o nosso papel. O que muitos não contavam com o poder da investigação hoje, dos rastros digitais, a parte do computador que é apreendido, onde lá ele tem os registros dos contatos, das transações que fazem, das ligações, das imagens da pessoa correndo com uma mala e põe no carro. Sabe, antigamente não existia. Hoje em dia vigilância total, vigilância eletrônica, seja de câmera, seja de dados, seja de telefone, enfim, nada Hoje eu tenho a rastreabilidade, né? Exato. Hoje eu tenho, ainda mais agora todos em casa, gente, eu faço tudo aqui, quase tudo no Zoom, quase tudo. Gente, eu acho que deve ter tudo, algum especialista numa investigação precisar de informações e pegar aqui esse meu computador, gente, acho que tem tudo, minha vida está aqui, né? Por tudo que eu passei, por tudo que eu falei, está aqui, tá assim, né? Então acho que hoje a rastreabilidade é bem mais fácil, né? A informação tá. E a gente também tem hoje condições, né? Muitos programas, muitas coisas que nos ajudam nisso. E a gente tem que utilizá-los a nosso favor. Né? A pessoa apaga o celular, vem um programa israelita lá, israelense, desapaga, restaura o sistema. Doutora, praticamente finalizando, mas tem o Carlos Daniel, eu não sei se vai ser possível comentar, porque eu não sei da notícia ser algo muito específico lá do Piauí. Ele está dizendo, eu sou o Carlos Daniel de Teresina, Piauí. Aqui está acontecendo tanto na Assembleia como na própria OAB Piauí, esquema de CPF premiados. Queria que vocês discorressem um pouco sobre o tema, bastante relevante e importante para a nossa sociedade. Eu particularmente desconheço o tema, peço desculpa, mas eu não estou
não sou sabedor desta questão e não sei se a doutora... Eu também não sou sabedor dessa questão, né? Posso chutar, será que o CPF premiado é aquela igual a gente tem a nota fiscal paulista, em que eu faço a compra, dou meu CPF e eu recebo o retorno, né, um percentual do que eu dei o meu CPF. E nesse recebimento desse percentual, tem alguns sorteios, não sei se vocês já repararam, eu já fui premiada algumas vezes, principalmente quando são valores pequenos, mas a gente tem alguns sorteios, né, em que você tem alguns prêmios, que esse é o valor que você vai reembolsar, ele acaba sendo um pouquinho maior. Mas, assim, eu não sei discorrer sobre o tema, não sei, eu chutaria, né, se esse CPF premiado seria nesse sentido, mas, assim, não sei falar, porque ele está falando, quando você fala dos jogadores da nota, né, então, eu acho, não sei o que falar. Você me desculpa, peço desculpa. Deve ser algum tipo de vantagem, né? Algum jeito, algum esquema, alguma coisa assim, para vantagem ou para esquentar alguma coisa. Realmente não sei dizer. Não sei. Infelizmente, viu, Carlos? Eu acho que eu acho que a doutora matou a charada, mas eu também não sei o que se trata, mas jogando no Google apareceu essa questão mesmo de nota, doutora. Eu acho que deve ser igual o nosso sorteio, né? Mas eu não sei acompanhar exatamente como é. Aqui em São Paulo a gente escreve, né? Lá no site, você tem que se candidatar a querer participar desses sorteios, né? Esses sorteios são mensais e são públicos, né? Como são auditáveis, né? Esses sorteios. Como que aquela pessoa, né? Como que chegou naquele valor? Mas são valores pequenininhos, né? Que às vezes cai de crédito para a gente. Né? Mas assim, não sei. Perfeito. Bem, nós cumprimos com o horário, até estendemos um pouco mais para que todos pudessem ter oportunidade. O assunto realmente se revelou bastante interessante para a advocacia do trânsito e eu só tenho a agradecer a senhora, doutora Rosimara, por ter se disposto a nos brindar com essa sua palestra, né, essa live, e a OAB, a Comissão de Trânsito, também se coloca à sua disposição para qualquer eventualidade e ficamos muito felizes de ter sido agraciado por esse brilhante momento agradável com a colega, viu? Eu gostaria de encerrar dando à senhora as últimas palavras. Sinta-se à vontade. Muito obrigada, doutor Rosan, doutora Flávia, doutora Maria Cecília. Foi um prazer estar aqui essa noite com vocês. Fico feliz, como eu já falei, que se eu conseguir plantar pelo menos algum dos pilares do programa de compliance no coraçãozinho de vocês, no conhecimento de vocês, e que vocês disseminem e divulguem isso também, que eu acho que é isso que cada um, né, cada profissional espera, né, da sua profissão, né, dos seus ideais. Eu só queria fazer aqui uma ressalva, né, que a gente está passando por um momento muito difícil, né, todas as famílias, né, com muitas perdas, muitas situações. Então, eu quero deixar aqui uma palavra, né, para todos esses, né, que tiveram muitas perdas na família, mas assim, que todos fiquem bem e que a gente acredita e estamos por aqui, estou à disposição de vocês, qualquer coisa, é só entrar em contato, fica aqui meu agradecimento. Fiquem bem, gente. Eu quero agradecer publicamente a Isabela, a Fabiana, que nos deu esse suporte, né, nessa noite. Sem elas, esta reunião não teria sido possível. Então, desejo a todos que estiveram conosco um bom descanso, um final de noite agradável.
Muito obrigado, dou por encerrada essa nossa reunião. Obrigada, boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado.